Olá pessoal, então no vídeo passado nós falamos das indicações da mamografia e do ultrassom, fizemos um overview nos dois métodos e hoje nós vamos falar das indicações da ressonância magnética, esse método super sofisticado, e nós vamos falar quando é que ele deve ser solicitado. A ressonância magnética é para todo mundo? A resposta é não. Existe uma lista aqui de indicações e eu vou falar uma por uma para vocês. A primeira delas, rastreamento. Rastreamento é o exame na mulher assintomática, aquela que não está sentindo nada. Então, todo mundo vai fazer rastreamento com ressonância? Não. Só aquelas que têm alto risco para o câncer de mama. E quem são essas mulheres com alto risco para o câncer de mama? Número 1, aquelas que têm mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 comprovada, que é os genes da Angelina Jolie. Para quem não sabe quem é BRCA1 e BRCA2, são os genes da Angelina Jolie. Ou então, se você tem alguém na sua família que tem essa mutação genética comprovada. Esse é o primeiro público. E quando vai fazer a ressonância? Anualmente, a partir dos 25 anos de idade. Então, anualmente, você vai fazer a ressonância magnética de screening, juntamente com a mamografia. A mamografia também é indicada antes dos 40 anos, isso eu não falei no vídeo passado. A mamografia também é indicada para mulheres com alto risco para o câncer de mama antes dos 40 anos. Então, ela intercala aqui com a ressonância. A ressonância num semestre e a mamografia no outro, e aí a gente fecha anualmente mamografia e ressonância para fazer esse screening da mulher de alto risco. Mas continuando a lista, porque a lista não acabou das mulheres de alto risco, mulheres que têm um risco maior do que 20% para o câncer de mama, baseado no modelo de história familiar. Esse modelo é calculado pelo médico, que vai calcular o risco para essas mulheres terem câncer de mama, porque você precisa entender uma coisa, existe o risco genético, a predisposição genética, que são aquelas mulheres que têm a mutação genética, e tem o risco familiar, que é o câncer familiar, ou seja, são pessoas que têm câncer de mama na sua família, parente de primeiro grau, mas não têm a mutação genética. Então, um risco maior do que 20% para o câncer de mama, quem vai calcular isso é o médico, entra no mesmo esquema da ressonância anual. 10 anos antes que aquele parente teve câncer de mama, você começa a fazer o screening. E também intercala com a mamografia, não antes dos 25 anos, e na mamografia não antes dos 30 anos. E aí, continuando com a lista, que é grande, antecedente de irradiação torácica, ou seja, se você teve linfoma e precisou fazer tratamento com irradiação, com radioterapia no tórax, você também é uma paciente de alto risco, então pode começar a fazer ressonância magnética das mamas. Antecedente de irradiação no tórax, entre os 10 e 30 anos de idade, você começa a fazer a ressonância magnética das mamas 8 anos após o seu tratamento. Então, se você teve linfoma e precisou fazer um tratamento radioterápico entre os 10 e 30 anos de idade, 8 anos após o fim desse tratamento, você começa a fazer esse screening com ressonância de mamas. Antecedente pessoal, se você teve carcinoma ductal in situ ou carcinoma invasor, que é o câncer in situ e o câncer invasor, ou se você teve lesões de alto risco, que são lesões precursoras para o câncer de mama, aquelas lesões que não chegam a ser câncer de mama, mas que aumentam o seu risco para ter câncer de mama. São elas: hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular invasivo. Então, essas pacientes que tiveram essas lesões de alto risco ou tiveram história pessoal de câncer de mama também devem fazer ressonância magnética anual a partir do diagnóstico. Mulheres com diagnóstico de síndromes genéticas que aumentam o risco para o câncer de mama, que são elas a síndrome de Li-Fraumeni, que é uma mutação genética no gene TP53, e a síndrome de Colden, que é uma mutação no PTEN, no gene PTEN. Então, essas pacientes fazem ressonância magnética anualmente a partir do diagnóstico. Essas são as indicações de ressonância magnética em mulheres no rastreamento de alto risco, ou seja, essas mulheres elas possuem um risco aumentado para o câncer de mama, comparando-se com a população em geral. Então, todo mundo vai fazer ressonância para rastreamento? Não. E tem mama densa? Não. Vai fazer ultrassom e mamografia. Se não tem risco aumentado, não faz. No diagnóstico, é considerado diagnóstico quando você tem uma lesão a esclarecer, ou seja, você está sintomática. Rastreamento é quando você não tem sintomas e diagnóstico é quando você tem sintomas. E quando é que vai fazer a ressonância? Sempre? Não. Quando a mamografia for normal, quando o ultrassom for normal e a paciente tem uma alteração clínica, ela foi no médico e existe realmente uma
a alteração ali palpável. E os exames, os outros, os primeiros que eu falei, mamografia e ultrassom, não foram esclarecedores. Aí você faz a ressonância. Descarga papilar, que é a secreção a saída de líquido da papila, e quando a paciente tem metástase axilar comprovada e não foi detectado lesão na mama, nem no exame físico e nem na mamografia e no ultrassom, que é o que chamamos de tumor oculto da mama. Então a gente precisa fazer a ressonância para saber se tem alguma lesão ali escondida. Alterações pós-cirúrgicas, então dúvida de alterações pós-cirúrgicas, quando a mulher ela foi submetida à manipulação cirúrgica e essas alterações podem deixar dúvida na mamografia e no ultrassom, então você fica na dúvida se aquilo ali pode ser uma recidiva, se pode ser uma lesão ou se é uma alteração cicatricial. Então a ressonância ela pode nos ajudar com essas informações. E doença de Paget, que é o carcinoma ductal in situ restrito à pele, ao complexo arelo-papilar. Continuando a lista, aqui, deixa eu fazer um xizinho, e também a indicação de ressonância magnética, além do rastreamento e do diagnóstico, quando a mulher já tem um tumor, um câncer de mama confirmado, que é o BRCA6. Então, você já fez ultrassom, já fez a mamografia, já acharam o seu câncer, então solicita-se a ressonância. Ela vai ajudar o médico. Quando? Por quê? Fazendo o estadiamento e a avaliação da mama contralateral. O que é o estadiamento? A gente precisa saber qual é o estágio do tumor. Então, para a gente saber qual é o estágio do tumor, qual é o estágio que o câncer está, precisamos de mais informações. Essas maiores informações serão dadas pela ressonância, saber se tem alguma lesão a mais que não foi detectada pelos outros métodos, saber se tem metástase axilar que não foi detectada pelos outros métodos, ou metástase da cadeia mamária interna, enfim, outras informações que vão acrescentar a informação clínica para estabelecer qual é o estágio do seu tumor, do tumor da paciente, do seu não. A avaliação da resposta ao tratamento quimioterápico, vale salientar que a ressonância é o melhor método de imagem para avaliação da resposta ao tratamento quimioterápico, ou seja, você está fazendo quimioterapia, você não, a paciente está fazendo quimioterapia, porque você não é obrigada a ter câncer. A paciente que está fazendo quimioterapia, ela faz uma ressonância magnética antes do tratamento e depois. A ressonância é o que vai dar a melhor avaliação se aquele tumor respondeu ou não ao tratamento quimioterápico. Continuando, porque ainda não acabou. E o último, porém o não menos importante, é a avaliação dos implantes de silicone. A ressonância é o melhor exame para detecção das alterações relacionadas às próteses e implantes de silicone. Então, como são muitas indicações, eu falei super rápido, porque são muitas indicações, vou fazer aqui um resumo bem rápido para organizar aqui as ideias. Então, rastreamento na mulher de alto risco, tá? A mulher assintomática que tem um risco aumentado para o câncer de mama é a indicação número 1. 2, diagnóstico, ou seja, para ajudar os outros métodos de imagem para fazer o diagnóstico do câncer de mama, que foram aquelas que eu citei. Número 3, quando a paciente já tem um tumor confirmado, para ajudar no estadiamento e na avaliação do tratamento quimioterápico quando preciso. E o quarto é na avaliação dos implantes/próteses de silicone. Essas são as indicações de ressonância magnética. Obrigada!